No céu, seremos como anjos? Nesse vídeo eu quero explicar para você, conversar com você, o que Jesus quis dizer que os filhos da ressurreição seriam ou serão como anjos. Assiste comigo esse vídeo para que você possa entender a plenitude do significado desse texto. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o texto, Lucas capítulo 20, versículo 36. Jesus, nesse texto, está respondendo a um ataque. Existe uma tentativa, de uma armadilha preparada para os saduceus para que Jesus ficasse sem resposta. Os saduceus são aquele grupo em Israel que não acreditava em ressurreição. E eles então estavam tentando bolar essa questão, uma circunstância, o que a gente fala na linguagem popular como uma saia justa. E é justamente para que Jesus se embolasse, se embaraçasse e não conseguisse falar sobre as coisas da ressurreição e ficasse parecendo uma coisa sem sentido. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam nos anjos e não acreditavam no Espírito. E por que é importante a gente falar sobre esse grupo? Para entender o ponto onde Jesus quer chegar, a gente precisa saber quem está fazendo essa provocação para Jesus. Eles eram um grupo que, numericamente, eles eram bem pequenos, não eram a maioria, estava bem longe disso, era um grupo bem limitado, mas ele era um grupo muito poderoso. Eles eram influentes, dinheiro, eles eram chefe dos sumos sacerdotes, chefe dos sacerdotes. Necessariamente, nessa época, o sumo sacerdote, ele era um saduceu. Então, sempre que chegava o tempo de um novo sumo sacerdote assumir, ele era necessariamente saduceu. Ou ainda, quando você escuta lá na Bíblia falar do Sinédrio, o Sinédrio é composto por uma maioria de 70 homens, líderes de Israel, que julgavam, analisavam algumas questões na vida do cotidiano do povo. E nesse Sinédrio, nesse grupo de 70 homens, a maioria também era de saduceus. Então, seja por um outro, seja por uma questão política, seja pela questão religiosa, os saduceus tinham um impacto, uma influência muito forte naquela época. Já que na mentalidade desse grupo eles não acreditavam na ressurreição, então eles vão colocar toda a ficha ou todas as suas forças, toda a sua energia nessa vida. Não tem uma vida futura, não tem uma recompensa, não tem um castigo eterno. Se não tem nem castigo nem recompensa, eu tenho que viver o melhor possível nessa vida. Justamente por essa forma de ver a vida, de ver as coisas, eles vão atrás de fortuna, poder e influência para viver o melhor dessa terra ou da melhor forma possível. Tanto é que na arqueologia as descobertas das casas dos saduceus eram casas às vezes de 2, 3, 4 andares com piscinas. Existem alguns achados muito interessantes mostrando o luxo, né, o glamour da vida desses saduceus. Justamente para conseguir o que eles queriam, que era fortuna e poder, eles cooperavam com Roma, já que Roma era o império que governava e controlava tudo naquele tempo. E justamente também por isso, o povo, o judeu, o cidadão comum, ele olhava para o saduceu com olhos assim, desconfiados. Por um lado, ele estava muito perto de Roma e por outro lado, ele tinha uma atitude corrupta, não confiável. Então esse grupo de homens estava no mais alto escalão dentro da hierarquia de Israel. Eles administravam o tempo. E essa forma de administrar o tempo causava essa repulsa, esse embaraço, essa revolta por parte do povo por não terem uma atitude tão ética que realmente levasse a palavra de Deus de uma maneira que transformasse, que cuidasse da vida das pessoas. Como que os saduceus interpretavam a Bíblia? Eles interpretavam a lei justamente para preservar a posição e poder, já que não existe preocupação com o espírito, com uma vida que vem depois dessa. Ao contrário dos fariseus, é importante a gente fazer essa relação. Como que o saduceu interpreta a lei?
Ele quer posição e poder. Então, quando ele pega lá o texto sagrado, ele vai usar aquele texto para garantir que ele continue em poder. O fariseu, ele interpreta a lei para parecer que ele é moralmente superior. Então, a gente começa a ficar ligado sobre como que as pessoas têm uma tendência de olhar para o texto sagrado ou não. E isso é importante para a gente saber por que Jesus está falando que os filhos da ressurreição vão ser como anjos. Segundo os saduceus, o Pentateuco é o centro da palavra de Deus, é isso que importa. Todos os profetas, salmos, tudo é comentário, tudo é secundário, está em segundo plano em relação ao Pentateuco. E no Pentateuco, segundo eles, não segundo o cristianismo, não existe nada sobre ressurreição. Então, se não existe nada sobre ressurreição no Pentateuco, falar sobre ressurreição é uma aberração, é uma coisa estranha. Essa era a posição dos saduceus. Do outro lado, a gente tinha os fariseus, que, ao contrário, eles criam na ressurreição e eles gostavam de falar de ressurreição o tempo todo. Então, existiam longas discussões sobre esse assunto nas rodas, nos grupos dos fariseus. Eles perguntavam coisas do tipo, né? Se quando você morre pelado, quando você ressuscitar, você vai ressuscitar com roupa ou sem roupa? Percebe que o fariseu está sempre preocupado naquilo que é exterior. Em vez de, existe tanta coisa para a gente conversar sobre ressurreição, tanta coisa que vale a pena você passar uma noite conversando sobre isso. E essas conversas que aquecem o nosso coração são tão importantes para a nossa fé. Recentemente eu fiquei horas conversando com meu filho sobre escatologia, sobre apocalipse, e algumas conversas realmente aquecem o nosso coração. Mas o fariseu, justamente por não conseguir enxergar a essência da lei, quando falava sobre ressurreição, ele fazia esse tipo de pergunta meio sem sentido, né? E dentro desses questionamentos, se a pessoa morreu pelado, ressuscitou com roupa, aonde ou de onde que veio essa roupa? Então ficavam esses debates assim meio estranhos. Eles ainda tinham esse tipo de conversa sobre os defeitos. Então imagina que eu tenho algum tipo de defeito físico, eu morro e quando eu passo pela ressurreição, esses defeitos físicos continuam, não continuam? Vale a mesma coisa também para as minhas qualidades. As minhas qualidades voltam na ressurreição, não voltam na ressurreição? E a gente tem esse cenário, é o cenário onde Jesus vai trazer a resposta dele para esclarecer e para confrontar o pensamento dessa turma. Os fariseus ainda insistiam na ideia de que não importava aonde que o sujeito morresse, onde é claro que o povo da aliança morresse, porque na hora da ressurreição, por ocasião da ressurreição, eles sempre voltariam na terra de Israel. Os saduceus achavam essa posição dos fariseus absurda, e de fato conversar sobre ressurreição desse jeito não faz o menor sentido. Então eles se especializaram em enfurecer as pessoas fazendo piadinha de ressurreição. Então, como hoje a gente tem gente que gosta de enfurecer hoje com questões políticas e faz piada sobre essas questões só para provocar, só para chatear, o saduceu era exatamente assim, ele gostava de pegar no ponto fraco das pessoas, eles chegavam nas rodas e eles já lançavam essas provocações para as pessoas ficarem sem graça, para mostrarem como que a posição dos outros era absurda, que eles se vangloriavam de entender a lei como ninguém entendia naquela época. Se vai ressuscitar com roupas, com os mesmos defeitos, quem vai ser o marido ou esposa? Então essas provocações, essas piadas eram uma carta na manga dos saduceus para rebaixar os fariseus e todo o resto do povo. O texto continua dizendo que no mesmo dia, a gente está falando de uma quarta-feira antes da crucificação. Então, nesse mesmo dia, Jesus já tinha confrontado fariseus, já tinha confrontado saduceus. Então, aparecem os saduceus desafiando a Jesus, porque Jesus tinha atacado a teologia dos fariseus, mostrando que eles eram sepulcros caiados. Jesus já tinha denunciado os interesses econômicos, as falcatruas dos saduceus. A estratégia, então, dos saduceus era criar essa pegadinha para que Jesus fosse exposto, para que as pessoas percebessem que ele não tinha sabedoria, para desqualificar, desacreditar, fazendo uma pergunta
que ninguém poderia responder, porque eles faziam essas provocações nas rodas e ninguém sabia responder, porque realmente não tem resposta. Então, essa é a estratégia, né? Eles queriam que Jesus parecesse tolo. Quanta presunção desses homens, quanta presunção. E eles vão usar justamente a lei de Moisés. O texto base que eles pegam, porque eles conhecem a lei, eles pegam Deuteronômio capítulo 25 para fazer essa armadilha retórica, essa pegadinha, né? Então, esses saduceus esperavam que eles respondessem que Jesus respondesse na mesma linha dos fariseus. Se vem com roupa, se vem sem roupa, se vem com defeito, se vem sem defeito. A expectativa dos fariseus é para que Jesus fosse nessa direção e ficasse, então, embaralhado. Só que Jesus, ele quebra esse argumento, ele quebra a expectativa dos saduceus, trazendo uma outra realidade. Então, existe um encadeamento de ideias que agora eu quero que você preste atenção para a gente chegar no resultado final. Afinal, por que a gente vai ser como os anjos? Os filhos da ressurreição, né, vão ser como anjos. Então, o primeiro argumento de Jesus nesse texto: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Então, a questão do casamento, sexo, reprodução são questões dessa vida, não da próxima. Toda essa realidade de sexualidade, de casamento, está relacionado à finitude do homem, ao contingenciamento do homem. O que é isso? O homem é um ser finito. E por ser finito, a gente tem uma necessidade de continuidade da espécie. Trazendo para a nossa realidade, precisa de uma descendência para que ele continue sobrevivendo sobre a Terra. Se o ser humano não tiver mais filho, acaba os homens, ou seja, a raça humana entra em extinção. Ou num sentido ainda mais prático e mais perto a nós. Então, quando as nossas famílias são mais numerosas, a gente tem a possibilidade de, na velhice, ser cuidado, ser tratado. Eu me lembro quando o meu filho era pequeno, ele pedia para mim e para minha esposa que ele queria ter um outro irmãozinho, né? E muitas vezes essa necessidade, a gente vai envelhecendo e a gente vai chegando nas fases mais avançadas da nossa vida, de ter gente do nosso lado, ter gente que apoia a gente. Então, toda essa questão familiar, todas elas estão relacionadas à nossa finitude, porque existe morte. E depois que ele fala, os filhos desse mundo, eles casam e dão em casamento. Então, isso é uma realidade dessa vida, não da próxima, ok? Essa é a primeira informação de Jesus. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, a primeira alfinetada de Jesus nos fariseus, ok? Os que forem dignos de alcançar. O que Jesus está querendo dizer? Então, tem um conjunto de coisas que você tem que fazer para alcançar o reino dos céus? Não, a provocação é direta para os saduceus, de que os saduceus não eram dignos dessa segunda vida, dessa segunda vinda, né? Desse segundo momento, dessa relação com Deus, da eternidade com Cristo Jesus. É claro que quando a gente está falando isso, a gente não está falando de um conjunto de regras para chegar no céu. É claro que Jesus não está contradizendo a si mesmo, nem a palavra de Deus. A gente sabe que o que nos torna dignos, entre aspas, é a fé em Jesus Cristo. Não é uma questão meritória, como a Bíblia nos ensina. Mas estes que forem havidos dignos, ou seja, justamente esses que creem em Jesus Cristo, esses que nasceram de novo, esses que têm as suas vestes lavadas pelo sangue de Cordeiro, eles não hão de casar, nem ser dados em casamentos. Porque não existe essa necessidade no céu. É uma realidade diferente. Justamente porque a relação com Deus e a relação com o ser humano é uma relação otimizada. O que é que eu quero dizer com isso? Não é que a gente não tem mais relacionamentos, só que esse relacionamento perfeito do povo de Deus, ele vai ser incrivelmente superior ao melhor relacionamento que você tem com a família. Agora imagina que o seu relacionamento da sua família é incrível. No céu isso vai ser potencializado por infinito.
ou se você nunca teve uma experiência de uma família legal, que te abençoa, que te ajuda a crescer, esse texto aponta para que a realidade no céu é uma realidade onde as nossas relações vão ser tão saudáveis, vão ser tão abençoadores, que a gente não vai ter mais necessidade do tipo de relação que a gente tem mais na Terra. Usando a linguagem de hoje, as nossas atualizações de família foram atualizadas com sucesso. Ok? Então, essa é a ideia que Jesus está falando. Lá, naquela vida, não vai haver esse tipo de necessidade. Porque já não podem mais morrer, né? E como a gente falou, essa relação da morte é que cria essa necessidade, preservação de espécie, família, a gente já falou sobre isso. E depois que ele constrói essa ideia, já não podem morrer, não se dão em casamento, não precisam casar. Depois que ele coloca esses dois argumentos, aí ele fala a nossa frase. Aí ele chega no ponto da nossa conversa. Pois são iguais aos anjos. E aparece essa palavra aqui no grego que é isangeloi, que é a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Só aparece aqui. E eles serão como os anjos, ou serão iguais aos anjos. O que isso significa? É muito simples. Eles não procriam e não morrem. Eles não precisam de nenhum outro tipo de relacionamento, porque a gente já falou que o relacionamento foi atualizado com sucesso no céu. Então, anjo morre? Não. Anjo precisa casar? Não. Então, nós seremos como os anjos nesse sentido. Significa que vai crescer uma asinha, a gente vai começar a voar e a gente vai ser branquinho igual o anjo, porque a gente já começa a dar asas para a nossa superstição e a gente começa a definir um formato do anjo. Então, querido, cuidado para não usar esse texto como pretexto para superstição. Então, seremos como anjos não é sobre uma habilidade ou uma característica que a gente acha ver que o anjo tem e a gente vai ter igual. É simples e é muito pontual. No céu, seremos como anjos. Seremos como anjos porque a morte não nos alcançará. Seremos como anjo porque os nossos relacionamentos serão aperfeiçoados, serão perfeitos em Cristo Jesus e seremos completamente satisfeitos com a família, com o corpo de Cristo, a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas eu preciso fazer ainda uma provocação para você, porque essa mesma história de Lucas é contada também em Mateus. E se a gente sabe que é verdade que os saduceus achavam que Jesus ia ficar embaraçado com essa pergunta, porque a resposta seria absurda, Jesus está mostrando aqui que a pergunta deles era que é absurda. Vocês não sabem. E aí, comparando Mateus com Lucas, a gente chega num texto muito importante que eu sei que você sabe de cor. É nesse contexto que aparece esse texto aqui, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha o contexto desse texto. É para os fariseus, é para os saduceus que Jesus está falando. Sabe por que vocês estão fazendo essa pergunta para mim? É porque vocês não conhecem a Escritura. Sabe por que vocês estão fazendo essa pergunta para mim? Porque vocês não conhecem o poder de Deus. Se vocês conhecessem a Escritura, se vocês conhecessem o poder de Deus, vocês não perguntariam esse tipo de questão. Jesus quebra os saduceus. Jesus quebra o orgulho, a presunção. Por quê? O orgulho dos saduceus era de se vangloriar, de saber interpretar as Escrituras. E agora Jesus fala, vocês erram, simplesmente vocês não conhecem o poder, vocês não conhecem as Escrituras. A vaidade dos saduceus foi quebrada, estilhaçada. Nada mais doloroso do que dizer para esse tipo de gente, e os saduceus, existem cópias dos saduceus ainda dos nossos dias, né? Nada mais doloroso para esse tipo de pessoa que é orgulhosa, que acha que já entendeu tudo, do que falar para essas pessoas que elas são ignorantes em interpretar as Escrituras. Nada mais desolador para o ego e para a vaidade quando Jesus vem, quando a palavra de Deus vem e rebaixa a forma, a percepção que a gente tem. A gente olha para o texto bíblico com tanta pretensão, com tanta presunção,
E muitas vezes nas redes sociais a gente encontra exatamente esse mesmo perfil, essa mesma atitude, de gente que coloca no comentário como se fossem os mais profundos conhecedores das interpretações, do conhecimento. Existe ainda muita gente com coração de saduceu na internet. E quando Jesus vem e confronta a nossa pequenininha maneira de interpretar a Bíblia, toda a nossa vaidade é quebrada, toda a nossa presunção é destruída, para que apenas a sabedoria de Cristo prevaleça no nosso coração. O orgulho de ter conhecimento das Escrituras sem que de fato a gente possua, a gente experimente esse conhecimento. No céu, a gente vai ser como um anjo. A gente vai ter um coração humilde, totalmente dependente do Cordeiro. Não morreremos mais e os nossos relacionamentos serão tão abençoadores que a gente não vai ter mais inveja, ciúme, necessidade de se sentir acima, nem muito menos se sentir abaixo de ninguém. A humildade só é preservada quando o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus vence o orgulho e a vaidade do coração do ser humano. E é o nosso compromisso preservar esse verdadeiro conhecimento. O próprio texto sagrado nos diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E o objetivo e o compromisso do mundo bíblico é que o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus chegue até a sua vida, chegue até a sua família. Então, se você quer aumentar o seu conhecimento bíblico, clique em Saiba Mais e venha nos conhecer. E que Deus te abençoe.